A Clarissa Oliveira está em São Paulo e tem pergunta também. Clarissa. Boa tarde, obrigada pela presença aqui no Agora CNN. Eu gostaria de perguntar a respeito especificamente dessa fatiamento da decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Como que vocês enxergam aí essa separação? Porque não é que ele tomou uma decisão somente com base na recusa da empresa em ter representação no Brasil e seguir os trâmites convencionais. Tudo foi fatiado e muitas dessas medidas são consideradas polêmicas pelos próprios ministros. Por exemplo, essa questão da Starlink, o método de intimação. Isso, na sua avaliação, enfraquece a decisão do ministro em relação ao que ela poderia ser se ela tivesse seguido um trâmite mais convencional? Boa tarde, Clarissa. Eu entendo que enfraquece, porque, bom, um dos indícios é exatamente o que aconteceu ontem em relação à VPN e também já tem uma solicitação da OAB para fazer a revisão dessa multa de R$50 mil. Então, só essa necessidade de voltar atrás em relação ao download de aplicativos de plataformas de VPN, me parece que a decisão ela foi sendo construída sem determinados pontos serem checados ou sem pensar nessas consequências secundárias. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos por partes aqui. Primeiro, em relação às multas, que, como você falou, acumulam hoje um montante maior do que R$18 milhões. Bom, qual foi a solução encontrada? Então, vamos atribuir que a Starlink deve ser responsável, já que o sócio é o mesmo, então tem essa solidariedade entre CNPJs. Isso não está previsto na Constituição, na legislação brasileira em ponto algum. Então, quer dizer, para resolver uma questão, parece que a decisão foi tomada de uma forma precipitada e errada, porque não existe essa solidariedade entre CNPJs. Do outro lado, com relação à VPN, a mesma coisa. A impressão que fica é que, bom, a resposta rápida é bloqueia o X no Brasil, a resposta imediata é, mas dá para usar VPN. Bom, então vamos também bloquear VPNs e todos os aplicativos que oferecem VPNs. Então, o que eu quero dizer com isso no final das contas? Tem uma série de sutilezas jurídicas e sutilezas técnicas que não foram levadas em conta, e aí você começa a construir essa fragilidade e começa a ir e vir para tentar contornar aquilo que não deveria ter sido feito na origem. Batendo especialmente nesse ponto das VPNs, não tem nem como monitorar isso. Então, falando aqui do ponto de vista estritamente técnico, falando aqui da tecnologia, você não consegue monitorar que usuário que está usando VPN para qual endereço que ele está apontando, porque o princípio da VPN é justamente estabelecer privacidade. Então, mesmo com essa multa estabelecida de R$50 mil, a pergunta que fica mas como que isso será monitorado se tecnologicamente não é possível? Então, do ponto de vista técnico, essa decisão é inócua na avaliação do senhor de tentar monitorar Exato. de alguma forma? Exato, o ponto é exatamente esse. Então, do ponto de vista técnico, você pode colocar, você tem uma multa estabelecida hoje de R$50 mil para quem tentar acessar o X através de VPN. A única que tecnicamente isso não existe. A pessoa está usando VPN, a única coisa que você consegue saber é que ela está usando VPN. Agora, o que ela está acessando, para onde está sendo apontado esse tráfego, essa informação não pode ser acessada. Então, me parece, do ponto de vista estritamente técnico, é exatamente o que nós já tivemos no passado, quando a Justiça solicitou da Meta, do WhatsApp, o conteúdo de mensagens, quando você tem criptografia ponto a ponto, não há armazenamento de mensagens. Ou seja, é uma falta de compreensão de como a tecnologia funciona.